Caros compatriotas da Aquém e da Alemar. Da Alemar refiro-me aos portugueses que há muito tempo passam extremas dificuldades em países como a Venezuela ou a África do Sul e Portugal nunca os foi buscar, nunca fretou nenhum avião para os vir buscar para Portugal e enquanto isso freta aviões para ir buscar cidadãos de outras paragens com costumes extraordinários. Esses podem vir para Portugal, agora portugueses virem para Portugal, não, portugueses não podem vir. Vai-se juntar a esses portugueses em situações difíceis aqueles que agora, a partir de 1 de janeiro de 2023, também pensarão regressar a Portugal com uma tomada de posse no Brasil daquele candidato da urna eletrónica, aquele candidato que nunca venceu nenhuma eleição enquanto era voto em papel e depois, a partir da altura em que passou a ser voto eletrónico não fiscalizável, passou a vencer as eleições todas. Eu estou a falar ali do aquele companheira que vai tomar posse no dia 1º de janeiro e está tudo convidado para vir à tomada de posse. Tudo convidado, todo o meu eleitor e todos os meus eleitores estão convidados. Aquelas 3 ou 4 pessoas que votou em mim, vai tudo para a minha tomada de posse. Vai haver cachaça para todo mundo, cachaça para todo mundo. Isso é que é preciso ser feliz. Pronto, o Brasil não vai ser feliz com a tomada de posse deste indivíduo e os portugueses vão pensar regressar a Portugal, muitos, e não é a altura certa. Se analisar o contexto, isto está para breve, uma guerra mundial, a NATO não sossega, a NATO está num comportamento hostil em relação à maior potência nuclear do mundo e a guerra penso que será inevitável agora em 2023. Podem verificar as últimas declarações por escrito do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, que fez no seu canal do Telegram. Quem quiser pode lá ir ver. Ou seja, fazem uma busca no Telegram, põem o nome dele em português, Dmitry Medvedev. Que o Telegram vai buscar o canal dele, que está com o nome em russo e com os textos em russo, mas vai lá buscar. Quando chegar ao canal dele, vão à publicação que ele fez no dia 16 de dezembro, agora há poucos dias, 16 de dezembro, e nessa publicação, como está em russo, dá um toquezinho leve no texto, abre algumas aplicações e uma diz que é a tradução. Carregam em traduzir, conseguem ler o texto grande, que é um texto ainda que não vale a pena estar aqui a ler neste momento agora, para salientar o conteúdo desse texto é os alvos militares legítimos. Considera ele lá na declaração que no decurso agora desse contexto que eles estão com esta operação militar contra o que eles consideram os nazis da Ucrânia, consideram a Ucrânia inimiga em termos da força nazi que eles consideram que estão lá a lutar, e os países que auxiliem e que têm auxiliado são os da NATO, não é? Principalmente sempre os do costume, Washington, a capital, Washington e Londres são os mais. E agora a Polónia também. A Polónia agora é considerada um alvo. Diz lá o Dmitry Medvedev que tornam-se alvos legítimos aqueles que, que colaborem com o país inimigo. Mas o alvo não é apenas militar, é alvo legítimo a parte política ou militar. Ou seja, há mais uma afirmação que deve ser levada em conta e penso que não vai ser levada, está a ser ignorada. Ou seja, os alvos deixam de ser militares, passam também a ser políticos, passam, por exemplo, a ser as capitais dos países que colaboram com a Ucrânia. Eles consideram países inimigos e agora é legítimo o que eles consideram uma legítima defesa contra alvos políticos e militares. Nesse sentido, Portugal, sendo um membro da NATO, participando ativamente em toda a escalada hostil que tem estado a acontecer, torna-se um alvo legítimo dentro desse conceito que eles têm. Nós temos em Oeiras um comando NATO, o Strike for NATO. O Strike for NATO comanda a frota da NATO, a frota, os navios de guerra. Se havendo uma guerra entre os navios da NATO e os da Rússia, certamente que será um alvo militar atingir o comando.
E o comando está em Oeiras, no Strike for NATO. Por isso, Portugal está a ser metido numa guerra que não é do nosso interesse, não temos nada a ver com isso, não aprendemos nada com a nossa história, não aprendemos nada. Os nossos graves desaires e as graves consequências que tivemos em mortos, em feridos na Primeira Guerra Mundial, mas depois na Primeira Guerra Mundial que entramos para fazer favores, né? Entramos, atacámos os alemães em África, aprisionámos os seus navios de guerra e fomos o país hostil que depois entrou na guerra e foi uma desgraça ali nos campos em França e na Flandres e por aí. Entramos, e isto aí, a história, pronto, a história é uma mentira, ou de propósito, ou por ignorância, ou não sei. Entramos, sofremos, fomos o país que mais sofreu, e isto a história não conta. Fomos o país que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, sim, na Segunda Guerra Mundial. É considerado, muita gente considera a Rússia, a União Soviética, os países que mais sofreram baixas, mais mortos na Segunda Guerra Mundial. Terá sido talvez o terceiro país. É ignorado a Sérvia. A Sérvia sofreu mais mortes de acordo com a sua população. A Sérvia, de facto, foi o país que sofreu mais mortes do que em termos militares, em termos de genocídio na população, mais do que os russos ou os soviéticos. Portugal sofreu, numa parte do seu território, um genocídio de proporções ainda maiores. Foi maior, talvez o maior genocídio terá sido dos portugueses de Timor-Leste. Ou seja, Timor-Leste foi invadido pelos japoneses. Os nossos compatriotas timorenses não se renderam, muitos não se renderam, e foram vítimas de um genocídio de proporções gigantescas. Não vou adiantar números agora rigorosos, mas cerca de metade da população dos timorenses foram fuzilados, que era a maneira como faziam a sua mortandade, os militares japoneses, era através do fuzilamento. Pessoas que algumas até ficaram conhecidas para a história, como por exemplo um régulo em Timor-Leste, Dom Aleixo Corte Real. Dom Aleixo Corte Real tinha alguns anos antes convertido ao catolicismo e era um português, não é? Um fiel à pátria portuguesa, ele, a sua família, todos aqueles nossos conterrâneos e concidadãos defensores da pátria portuguesa. Foi fuzilado, Dom Aleixo Corte Real, a sua família também, e enfim, Portugal sofreu na Segunda Guerra Mundial e é considerado como tendo sido um país neutro que não sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Os nossos compatriotas portugueses do Timor-Leste foram chacinados como nenhum outro povo. Ou seja, a história é uma mentira. A história está muito mal contada. E neste caso, por exemplo, do Japão, mais uma vez, a guerra sobrou para nós por culpa de terceiros. Ou seja, em dezembro de 1941, tropas, a Timor-Leste estava na parte portuguesa, que era o leste de Timor, e a outra metade, um bocadinho inferior, que era a metade sob administração holandesa. Tropas holandesas, australianas e britânicas foram para a parte portuguesa, desembarcaram em Dili para conterem o avanço japonês. Ou seja, foram-nos meter na guerra. Que nós éramos considerados um país neutro e o Japão, de acordo com as próprias declarações do lado do imperador, eles consideravam a parte leste portuguesa neutra. E eles consideraram que fizeram a ação militar, foi para todo o Timor, a parte leste e oeste, por uma questão de legítima defesa, por causa da presença das tropas australianas, inglesas, britânicas e holandesas em Dili. O governador lá em Dili ainda tentou
salvar as pessoas, declarou-se como prisioneiro de guerra, quando as tropas britânicas e holandesas e australianas lá desembarcaram, declarou-se prisioneiro de guerra, mas isto não serviu. Isso passou-se em dezembro de 1941 e a 20 de fevereiro de 1942 um contingente de japonês invadiu a parte leste e a parte oeste. Como Portugal e o Brasil estão de costas voltadas, é interessante, por exemplo, ou é interessante, ou não tem interesse nenhum, o Brasil, ao contrário de Portugal, que tentou manter-se neutro, o Brasil quis entrar na guerra. O Brasil formou um corpo expedicionário, não é? Que é uma força expedicionária brasileira, o FEB, em 1943, cerca de 25 mil militares, e foram para a Europa. Foram combater na Europa. Falam português, está ali um território onde falam também português, os timorenses desgraçados a serem fuzilados. Esses 25 mil militares brasileiros, em vez de irem proteger os seus falantes lusófonos, como, não, vão para a Europa. Ou seja, 25 militares. Essa Força Expedicionária Brasileira foi formada em 1943. A invasão japonesa em Timor-Leste e em Timor Ocidental também foi em 1942. Essa força facilmente poderia ter desembarcado e livrado os timorenses daquela desgraça em que vitimou metade da população. Mas não há qualquer colaboração, aliança, amizade, não há nada entre Portugal e o Brasil. Portugal e o Brasil são duas colónias maçónicas. Há 200 anos que estas sociedades secretas formadas pela maçonaria inglesa, que infiltrou o Brasil e infiltrou Portugal. Portugal na altura também estava infiltrado. Havia competição com a maçonaria francesa, ingleses e franceses naquela altura. Vemos que no Brasil temos os dois figuras importantes, os dois traidores à pátria lusófona, traidores ao Brasil e traidores a Portugal, que é o José Bonifácio, maçom, ao serviço dos ingleses, e o próprio regente, o Dom Pedro, que também é outro maçom, que deu aquele golpe em um golpe apelidado de independência, a 7 de setembro de 1822. Aquele golpe às margens do Ipiranga, onde o Dom Pedro pararam ali a comitiva e Dom Pedro e foram esvaziar a tripa, não é? De acordo com os historiadores brasileiros, aquilo não foi nenhum momento épico. Foram ali aliviar a tripa e no meio da trampa, no meio das fezes, veio o tal famoso inventado grito do Ipiranga, que é dor de barriga ou morte. Nasceu ali o regime maçónico brasileiro e de facto nasceu da forma apropriada, no meio das fezes. E aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Está muito difícil para o Brasil se endireitar e para Portugal também. Portugal partilha o mesmo destino nestes 200 anos. Tirando alguns períodos em que não estivemos às ordens de potências estrangeiras, os últimos 50 anos anteriores à instauração da República, que foi em 1910, contando para trás 50 anos, mais ou menos, não estivemos, nem Dom Carlos não era maçom, não estivemos às ordens de potências estrangeiras, nem inglesas, naquele tempo, no século XIX, nem depois da maçonaria em Washington, que o Brasil tem estado, a partir da República, no Império, que é um nome engraçado, Império. Aquilo é um reino grande,
que ia desde Brasil, Portugal, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, em África, até, até Timor, Timor-Leste, até Macau, até o estado da Índia portuguesa, Goa da Mamidio, um reino grande, um reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, e depois do golpe maçónico de 1822, um golpe dado por Dom Pedro contra ele próprio. Quem é que mandava no Brasil? Dom Pedro. E eles revoltaram-se contra eles próprios, que era Dom Pedro que mandava. 4 ou 5 anos depois morria o pai de Dom Pedro, o único governante de jeito que o Brasil teve, até hoje, praticamente o único. Governante de topo. Estou a falar de governante de topo. O Brasil teve um bom, poderia ter sido um bom presidente em potência, mas não chegou lá, que seria o Enéas, para quem não conhece. O Enéas candidatou-se, mas com o voto eletrónico ele perdeu. Por isso ele não tinha hipótese. O Enéas era um indivíduo um bocado caricato, a maneira de falar ainda é mais caricata que a minha. O Enéas era uma pessoa que falava assim: Senhores, meu nome é Enéas. Eles não querem o bem da Amazônia. Eles querem os bens da Amazônia. E ele tinha razão. Meu nome é Enéas. Ele tinha razão. Eles não querem o bem da Amazónia, nem o bem do Brasil. Eles querem os bens da Amazónia. Logo, retomando, Dom Pedro deu um golpe em si mesmo, contra si mesmo, partiu um reino e depois o nome que encontraram foi de Império. Ou seja, havia um reino grande, depois ficou mais pequenino aquela parte do Brasil, e aquilo que é mais pequenino, em vez de ter o nome de reino, tem o nome de Império. Ou seja, o Império é algo que está acima de reinos. Existem vários reinos, e depois há um Império que pode tutelar vários reinos. Aquilo ficou um território mais pequenino, embora seja grande, o Brasil, e adotou o nome de reino. Pronto, isto é só para verificar quão lúcidos eram essas pessoas, né? Essas pessoas de lucidez e enfim, estamos conversados. Isto é para falar, já foi uma parte grande. Os brasileiros, os portugueses que querem vir para Portugal, não é a altura certa. Eles não vão desistir, a NATO não vai desistir. Está hostil. Do lado russo, eles já declararam, já publicitaram que sabem que os drones que estão a atacar território russo, bases russas, estão manipulados, são dirigidos por americanos e polacos, ou seja, os Estados Unidos e a Polónia tornaram-se alvo. Vai haver uma resposta, não sei quando. Esta declaração de Medvedev é um dos últimos avisos. Ele está a dizer: não há, da parte da Rússia, legítima defesa apenas contra alvos militares. Tornaram-se também alvos os políticos. Logo, os políticos são as capitais, não é? Londres é um alvo. Washington é um alvo. E alvos militares. Temos Oeiras. O comando NATO em Oeiras é um alvo. Portugal votou em alguém para entrarmos numa guerra contra quem quer que seja? A NATO tem legitimidade para nos meter numa guerra? Quem é que votou naqueles indivíduos da NATO? As pessoas não querem acordar enquanto é tempo, vai ser tarde demais. Temos militares portugueses na Roménia. A Roménia é uma das linhas da frente onde já estão tropas americanas aerotransportadas,
tropas transportadas são tropas paraquedísticas que podem ser largadas atrás das linhas inimigas. Se a guerra começar por ali, nós temos cerca de 200 soldados lá, 200 militares, integrados na NATO. Os nossos militares vão entrar em confronto com a Rússia. Nós queremos, mas quem é que quer uma guerra com a Rússia ou com quem quer que seja? Não, não aprendemos nada com a história. Com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma desgraça para nós. Com a Segunda Guerra Mundial, que foi uma desgraça para nós. Os nossos compatriotas em Timor, foi um genocídio. Não aprendemos nada. Por isso não é altura para os nossos compatriotas da Além-Mar virem para Portugal, por muitas dificuldades que lá existam, na Venezuela, ou no Brasil, ou na África do Sul. Não me parece que seja a altura certa. E, e as pessoas não. Está tudo bem, as pessoas estão alheias, as pessoas ainda estão aí a pôr mais achas na fogueira, nas redes sociais. Querem uma guerra, mas enlouqueceram. Só pode, não é?